E aí, pessoal, hoje eu vou falar dos diagramas de fluxo de sinal, tá? Dando sequência no conteúdo. Diagrama de fluxo de sinal basicamente uma outra forma de representar um sistema mais complexo através de subsistemas múltiplos, tá? Vamos dizer assim, segue na mesma linha dos diagramas de bloco, né, de representação de subsistemas, tá? Só que ele tem vamos dizer assim, uma abordagem gráfica um pouco diferente, tá? Então, nos gráficos dele, as ramificações, que são essas linhas aqui com essas setas, tá? Elas são os sistemas, tá? Então, não é mais o bloco do sistema, e sim esse ramo, né, essa linha com uma seta indicando o fluxo sinal, representando um sistema, por exemplo, um GDS, tá? Uma dinâmica, tá? E os nós são os sinais. Nó é essa bolinha, tá? E aí esse nó de sinal, ele concentra inclusive a atribuição de junção de soma. Então não tem mais junção de soma, nem ponto de aquisição de sinal, tá? Tudo, vamos dizer assim, relacionado à função desse nó, dessa bolinha aqui, ó, para gerar um determinado sinal, tá? Então, por exemplo, eu tenho um sistema aqui, né, com três entradas, R1 de S, R2 de S, R3 de S, e três saídas, C1 de S, C2 de S, C3 de S. Eu tenho um nó intermediário aqui, ó, cujo sinal resultante é V de S, tá? E esse sinal ele é produzido com a chegada, né, desses três ramos aqui, dessas três ramificações com três dinâmicas, né, sendo elas G1 de S, menos G2 de S, e aí é mais uma característica. Além do ramo representar a dinâmica, né, o sinal relacionado a ele, né, de uma soma algébrica, por exemplo, tá, ou de uma inversão, né, no caso de um ganho negativo, tá, é representado na própria dinâmica, né, da forma como está aqui, tá, menos G2 de S e aqui G3 de S, tá? Do lado de cá, após o sinal intermediário V de S, eu tenho mais três dinâmicas, G4 de S, indo para a saída C1 de S, G5 de S, indo para a saída C2 de S, e menos G6, de novo, uma inversão aqui, né, indo para a saída C3 de S. De modo que, vamos representar V de S, tá, pessoal? Então, V de S vai ser o resultado de uma soma algébrica, uma vez que os ganhos, os sinais, aliás, as dinâmicas, né, com os sinais, né, que o sinal segue o fluxo aqui, ó, da seta através dos ramos, tá? Os sinais estão chegando em V de S. Então, V de S vai ser mais, né, por causa do G1 aqui, ó. Então, vou colocar um mais aqui só para poder a gente lembrar, tá? O que está acontecendo. Então, G1 de S, R1 de S, menos G2 de S, R2 de S, o menos aqui, por causa do menos aqui na dinâmica G2 de S, tá? Mais G3 de S, R3 de S, tá? Então, o V de S é a própria junção de soma, né? Só que em vez de estar o sinal está nela, o sinal está na dinâmica aqui, G2 de S, e também na G1 e na G3, né? Só que nesse caso positivo, tá? Então, o V de S é G1 R1 menos, né, G2 R2 mais G3 R3, tá? A saída C2 de S vai ser o quê? Então, G5 vezes V de S, né? Então, seria G5 de S vezes V de S, ou seja, C2, né? C2 de S vai ser G5 de S
que multiplica V de S, ou seja, todo esse cara que eu acabei de fazer aqui, né? Todo esse cara aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, ele aparece de cá, né? Ok, pessoal? Então tá aí. C2 de S e as operações que a gente pode fazer, né, no diagrama de fluxo sinal. Agora vamos associar, né, o que a gente sabe com as representações em diagrama de bloco, né, e a partir dela converter para representação em diagrama de fluxo de sinal, tá? Primeira delas, representação em cascata, então tem entrada G1 de S, bloquinho, depois um sinal intermediário X2 de S, depois outro bloquinho com ganho G2 de S, sinal intermediário X1 de S, outro ganho G3 de S e a saída, tá? De modo que na configuração em cascata, esses caras multiplicam um pelo outro, né? Então, o R de S aqui, ó, na configuração em cascata, ou, aliás, o C de S, né, desculpa, C de S é saída, seria G3 de S vezes G2 de S vezes G1 de S, todo mundo multiplicando a entrada R de S, tá? Então, para converter esse diagrama de fluxo sinal, a primeira coisa é representar isso da seguinte maneira. Vamos colocar os sinais como nós, tá? Então, sinal R, sinal X2, sinal X1 e o sinal C de S, tá? Não precisa ser tão distanciado, eu só coloquei na distância para relacionar os sinais aqui, ó, com cada nó, tá? Então, C de S, sinal X1 de S, sinal X2 de S e a entrada R de S, tá? Agora, interligando esses nós, eu vou colocar uma retinha certinho, tá? Opa! Vou pegar ela um pouco mais fininha. Vou colocar uma retinha certa aqui, ó. Mas isso aqui pode ser meio curvo, tá? Isso aqui não tem essa coisa de muita. É um diagrama um pouco mais assim informal mesmo, tá? O diagrama de fluxo sinal, tá? Interligando então os nós, né? E eu tenho que colocar a seta do fluxo do sinal, da entrada para a saída, tá? Então tem uma seta aqui no meio, outra seta de cá. Isso é muito importante, a representação do fluxo do sinal, o sentido do fluxo do sinal, tá? Então, e aí relacionado ao ramo, cada uma de suas dinâmicas, né? G1 de S, G2 de S e G3 de S, tá? No ramo de percurso direto aqui, ó, quando um sai e vira o outro, assim, vai seguindo, né, cada um em cascata com o outro, né, o resultado final é o mesmo aqui, ó, G3 vezes G1 vezes G2, R de S é o próprio C de S, tá? Ok? Então, da mesma forma, os ganhos aqui eles se multiplicam, né? Não poderia ser de outra forma. Então, a gente só está representando esse diagrama na forma do diagrama de fluxo de sinal correspondente, tá certo? O próximo é a representação em paralelo, tá? Então tem o R de S chegando nos três blocos, G1 de S, G2 de S, G3 de S, todos três somando para virar C de S, de modo que o C de S, vou colocar de cá, C de S vai ser igual a R1 de S, G1 de S, mais R2, aliás, é o R, né? Todos são R, não tem R1 não, estou
a cabeça lá atrás. Então, R de S está em todos, né, pessoal? Ó, eu estou fazendo besteira. R de S, G1 de S, mais R de S, G2 de S, mais R de S, G3 de S, tá? E aí, da mesma forma, nó de entrada, nós intermediários, vou colocar aqui, tá? E um nó de saída, tá? Deixa eu só puxar esse nozinho aqui mais para baixo para ficar mais centralizado. Vou desenhar aqui. Vou desenhar mais centralizado aqui o nó, tá? E aí é o seguinte, eu tenho a entrada, né? A entrada e a saída, tá? Esses nós intermediários eu posso falar que é cada uma dessas transformações do R de S, G de S, tá? Nesse caso G1 de S. Então seria um V1 de S aqui, tá? Aqui um V2 de S e aqui um V3 de S, tá? Então, consequentemente, esses nós intermediários, o primeiro seria o V1 de S, o segundo V2 de S, o terceiro V3 de S, tá? Então o R de S chega em todo mundo, né? Chega em todo mundo. Só que aí nesse caso, para virar V1, V2 e V3, ele tem uma transformação, né? Qual que é a transformação? A transformação dos blocos aqui, os ganhos, né? Então vamos pôr a seta, né? Indicando o fluxo. Aqui seria então G1 de S. Então G1 de S, R de S é o V1 de S, tá aqui, né? Depois a seta de K, V2 de S é o G2, né? G2 R de S. E a seta de K, ó, é G3 R de S, né? Então aqui G3 de S. Aí a junção de soma vira o C de S. A junção de soma é o próprio nó aqui, tá? Então vou ligar todo mundo lá. Ligou. Ligou e ligou. Então essa junção está fazendo a soma e gerando o C de S, né? E o fluxo do sinal, né? Que vai continuar da entrada para a saída, da esquerda para a direita no desenho, né? Da tela, tá? Uma seta aqui e uma seta de cá. Só que aqui seria um V1, né? Um V1 mais um V2 mais um V3, ou seja, para produzir esse mesmo resultado e essa equação aqui, os ganhos aqui serão 1 e 1, tá? Serão unitários. A próxima é a realimentação, tá, pessoal? Realimentação, aqui eu coloquei não unitária para poder ficar mais geral, mas eu coloquei realimentação negativa aqui, tá? Para a gente representar o sinal, né, relacionado a ao ganho do duelo de realimentação aqui. Então, da mesma forma, vamos colocar os sinais, vamos colocar um sinal intermediário aqui, que é o próprio sinal de atuação quando a realimentação é não unitária. Então, vou colocar um EA de S aqui. E aí, representar então primeiro os nós, né? R de S, o EA de S e o C de S, né? Então, R de S, o EA de S e o C de S, tá? Então, ó, do EA para o C eu tenho o G, né? Então já posso ligar aqui, fica mais fácil, tá?
Então, eu tenho a seta indicando o fluxo sinal e o G de S representando a dinâmica, né? No EA aqui, ó, eu tenho o resultado da soma do R menos HC de S, né? Então, o EA aqui é o resultado do 1R de S, né? 1R de S aqui, ó. Então, vindo do R de S, o ganho aqui é 1, unitar, né? Menos o HC de S. Então, vindo do C aqui, ó, eu tenho um arco aqui, e aí esse ramo aqui é o H, né? Só que aí é alimentação negativa, então fica menos H de S. Então tá aí, né, a representação referente à realimentação. Ok, pessoal? Vou parar por aqui e na próxima aula a gente vai resolver esse cara aqui, ó, converter para um diagrama de fluxo sinal. Beleza? Até agora há pouco.